Pedro, eu queria começar então a nossa entrevista falando sobre o Brasil, que ficou fora do G7 mais uma vez, né? O Brasil ele costuma participar do encontro, mas não entra na lista de países convidados desde 2019, quando o presidente Jair Bolsonaro passou a ocupar o Palácio do Planalto. Queria saber se há uma relação com o governo do Jair Bolsonaro, já que é o terceiro ano consecutivo que estamos fora, então, da cúpula. O G7, ele foi criado, vamos lembrar aqui, né? Ele foi criado em 1975. Na verdade, ele era G6, né? Os países, digamos, mais industrializados do mundo, mais ricos do mundo à época. Foi uma iniciativa do presidente francês à época, né? Quer dizer, foi num reflexo da reconstrução europeia depois da Segunda Guerra Mundial, do chamado, do bem-sucedido Plano Marshall, né? De reconstrução europeia e reconstrução japonesa. Então ele englobava os Estados Unidos, o Japão e as maiores economias da Europa Ocidental, França, Inglaterra, Itália, né, a Alemanha, certamente, né, que foi, digamos, a maior recuperação da história ali depois do Plano Marshall. E então havia o Japão fora desse eixo, né, muito ocidental, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e depois o G6 acrescentou o Canadá. Né, virou o G7. Né. Foi criado num clima muito informal, né, uma espécie de... Era um convescote assim, dos mais ricos. Né, era o clube dos mais ricos do mundo, funciona até hoje assim, de certa maneira. Né, é um condomínio, né, dos países mais ricos do mundo, na verdade, dos mais ricos aliados ao Ocidente, né, aliados aos Estados Unidos, capitaneados pelos Estados Unidos, porque a economia global mudou de 75 para cá. Né. Durante a década de 90, só fazendo essa análise histórica rapidamente, né, tentou-se uma incorporação, né, da Rússia. Nos anos 90, a Rússia do Yeltsin, né, depois do final da chamada era bipolar, da Guerra Fria, da queda do Muro de Berlim, do desmantelamento soviético, enfim, da derrota socialista. Então, tentou incorporar-se a Rússia, né, o G7 virou G8 por um determinado momento, mas a Rússia ela nunca foi um membro pleno, um membro efetivo do G7, embora o grupo tenha até mudado. Né, foi G7 mais um durante muito tempo. A Rússia ela entrava por questões nucleares, né, por ser a segunda potência nuclear do mundo, e por uma estratégia clintonista no começo ali, né, uma estratégia muito democrata, né, do Partido Democrata, entenda-se, mas sempre com muitas limitações, né? A Rússia tá longe de ser uma economia pujante, né? Não está sequer entre as 10 economias do mundo, né? Quer dizer, só para dar um dado, o PIB russo é menor que o PIB do Texas, né? Para ter uma ideia, não estou falando do PIB da Califórnia, que que seria um PIB, digamos, extraordinário, né? O PIB do Texas. Então, mas ela tinha as questões geopolíticas, geoestratégicas, e havia essa ideia de incorporar, portanto, geoestrategicamente a Rússia. Né? Mas depois o governo Putin, né, as tensões foram se dando, né? Em 2008, a Rússia já invadiu a Geórgia, né, por questões que nós estamos vendo agora, questões da OTAN. Né? Depois, em 2014, houve a anexação da Crimeia. E aí foi o ponto final. Né? A Rússia foi, digamos, enfim, expulsa, né? Para ser mais claro, né? Ou sofreu um cartão vermelho. E finalmente o G7 voltou à sua origem. Né? E o mundo foi mudando. Né? Quer dizer, hoje a China é a segunda economia do mundo, em breve vai ser a primeira, é um consenso entre todos os economistas ocidentais, euroasiáticos, né, de que parte do mundo for, e a China não está no G7, né? Ele continua sendo aquele convescote dos vencedores da Segunda Guerra Mundial por parte do Ocidente. Né? Os mesmos que arranjaram a Ordem Mundial 45, quer dizer, pós-45, que criaram o FMI e que criaram também e sustentaram e sustentam o Banco Mundial. Então, quer dizer, só para se ter uma ideia, né, os europeus ocidentais e os norte-americanos têm um acordo tácito, né, que a diretoria-geral, a secretaria-geral, a presidência de cada uma dessas duas instituições financeiras, que está diretamente relacionada ao G7, elas são controladas respectivamente, ou seja, o FMI ele é ungido por um europeu, invariavelmente é um europeu
que controla o FMI, né? E vice-versa, o Banco Mundial é sempre controlado por um norte-americano, né? Recentemente eles colocaram um sul-coreano lá, mas um sul-coreano que fala good morning, né, que vai defender os interesses hegemônicos e por aí vai. E eles tentaram ampliar, né, quer dizer, a partir do século XXI, chamar países convidados, né, cada vez mais, mas sempre como convidados, né, e o Brasil ganhou um certo destaque. O Brasil ganhou um certo destaque no G7 e a partir do século XXI, um momento de muita tensão, em 2003, por exemplo, foi quando o presidente Lula foi eleito, porque foi um momento que o mercado tinha muita suspeita, né? O dólar, a bolsa, houve muita desconfiança. E na mesma semana da reunião de Davos, né, que sempre apresenta muitas, enfim, contradições também, manifestações, né? Há muitos ativistas vão protestar, há muita quebradeira, quer dizer, vidraças, enfim. Há uma questão também muito midiática sobre Davos, né? Porque mais uma vez, representa, ainda que não seja mais, mas representa as 7 economias mais ricas do mundo, então tem muitas manifestações contra injustiças sociais e coisas do tipo, né? Houve no Brasil o que foi conhecido em Porto Alegre como o Fórum Social Mundial, que era uma clara manifestação contra o G7, né? Então, em Porto Alegre estava havendo o Fórum Social Mundial, concomitantemente o Fórum Econômico Mundial, né, das economias mais ricas do mundo, e ali em Porto Alegre, né, se reunia economias, digamos, ou movimentos sociais, representações sociais, transnacionais, né, mais importantes do mundo, né? E o presidente Lula estava entre a cruz e a espada, né? Quer dizer, agora ele não era mais um candidato de esquerda, ele era um presidente e ele já tinha feito a carta ao povo brasileiro, né? Que era uma carta de compromisso com o mercado, de compromisso, enfim, que não ia quebrar contratos, aquele tipo de coisa que nós vimos em 2003. E ele tinha uma escolha para fazer, e bem ao estilo Lula, né? Quer dizer, digamos, bem ao lulismo, né? Que ele sinaliza agora mais uma vez ao trazer o Alckmin para sua chapa. Ele põe um pé em cada fórum, né? Ele vai para Davos e ele vai para o G7, né? Então ele vai atender os dois públicos, né? Obviamente vai desagradar também setores dos dois públicos, mas sobretudo ele vai atender aos dois públicos, né? Então e o Brasil vai, enfim, galgando espaços ali no G7 também, assim como depois vai dar outro salto em 2008 ao participar, ao entrar nos BRICS, né? Que obviamente, enfim, vai desagradar o público do G7, né, que é a ordem estabelecida, que é a ordem hegemônica, mas também continuando no FMI, continuando no Banco Mundial, enfim, frequentando as reuniões do G7 normalmente. O Bolsonaro é uma ruptura, né? O Bolsonaro é uma ruptura porque, não porque ele não queira ir ao G7, né? Mas porque ele deixa de ser convidado, porque ele vai seguir uma linha no começo do seu mandato, sobretudo, né, em termos de política externa, muito orientada pelo seu primeiro chanceler, o Ernesto Araújo, num discurso célebre dele, né, que vai ser certamente estudado por gerações aí de relações internacionais, em que o Brasil vai se tornando uma espécie de, das palavras do Ernesto Araújo, pária nas relações internacionais. Quer dizer, ele vai se isolando, né? Ele vai se isolando cada vez mais, então a presença do Brasil, que foi muito ampla no começo do século, e, enfim, sempre a tradição do Itamaraty sempre foi essa, mas que se tornou muito ampla no começo do século, e nessa questão de uma mediação, tanto do lado eurasiático, como do lado do Ocidente, tanto do Norte como do Sul, da integração Sul-Sul, ela vai se esvaindo, né? E se chega a mais uma, finalmente, cúpula em que o Brasil não é convidado, né? Então é muito sintomático.